A gente gostaria agora de falar com vocês sobre essa trilogia, que são 3 livros que a gente gostou muito de fazer. O Boa Eleição, O Bicho Manjaléu e A Onça e o Bode. Esses 3 livros são histórias da tradição oral brasileira que eu ouvia na minha infância. Minha mãe é uma grande contadora de histórias e ela contava pra gente, pra mim e para os meus irmãos, essas histórias repetidas vezes. Então aqui eu conto essas histórias como eu ouvi. Elas têm uma atmosfera bastante oral e elas são sagas, são aventuras, né, que falam das agruras, das aventuras desses personagens. Então, o Bicho Manjaléu é um rapaz que descobre que ele tem 3 irmãs e que as irmãs estão pelo mundo e ele vai em busca dessas irmãs e cada uma das irmãs é casada com um príncipe e com um rei. E é o rei dos peixes, o rei dos carneiros e o rei dos pássaros. E, por fim, ele descobre que existe uma rainha, que é a rainha de Castela, que é a mulher mais linda do mundo. E ele, então, vai ao encontro dessa mulher. A Onça e o Bode é uma história muito divertida, que a Onça e o Bode vão construindo a casa juntos e cada um acha que o deus da mata está dando um auxílio na construção da casa. A onça constrói a casa de noite e o bode constrói a casa de dia. E no fim das contas eles descobrem que eles são sócios na casa. E o Boa Eleição é uma história sobre a verdade. Um homem que nunca mente e que na verdade é uma aposta de que ele vai mentir um dia. Então são 3 histórias contadas numa sequência narrativa cheia de atmosfera, e que o Fernando vai poder falar um pouquinho da constituição das imagens delas. Então, o livro ilustrado, como a gente pensa, ele é um resultado de 2 autorias, a autoria do texto e a autoria das imagens. No caso aqui desses 3 livros, existe o seguinte: cada livro tem 3 cores, né? O preto e 2 cores. A Onça e o Bode, que é um livro que acontece de dia e de noite, eu acabei escolhendo o amarelo e o azul. Então, quando a onça constrói a casa, o bode constrói a casa de dia, a gente tem o fundo amarelo, à noite a onça. Então é um livro que o bode vai construindo as paredes da casa, depois a onça vai construindo o telhado, até que a casa ficar pronta. Uma coisa que é interessante na ilustração é de buscar pontos de vista diferentes, né? Então a gente viu a casa sendo construída aqui, no ponto de vista frontal, aqui a gente vê no ponto de vista de cima. Aqui a onça fora da casa, quando ela chega e o bode está lá. Tá? E para fazer os 3 livros, eu utilizei desenhos, gravuras e carimbos de borracha, que no outro vídeo vocês vão ver como a gente trabalhou. O Bicho Manjaléu, que é um grande bicho que justamente prende a rainha de Castela, né, que é a personagem da história que a Estela contou, é um livro que ele é muito sugestivo, porque tem muitos castelos. Tem o castelo do rei dos pássaros, o castelo do rei dos carneiros e do rei dos peixes. Então esse aqui é o castelo do rei dos peixes. E eu acabei escolhendo também 2 cores bem contrastantes, né? Esse rosa, que é quase um pink, e esse azul, que quando as cores se misturam, elas dão o roxo. Então o livro é pensado muito como gravura. Eles são independentes, né? Eles não precisam ser lidos na sequência, né? Tem uma coisa interessante só nesses livros, que aqui no final a gente faz uma brincadeira e a gente ensina a construir esses personagens. Então esse é um dos desdobramentos que o livro pode trazer. Esse é o livro Como Surgiram os Vagalumes. É uma história muito linda de uma estrelinha que adorava pular por entre as nuvens e uma hora ela encontra um buraco numa nuvem e cai na terra. Então todos os animais da floresta, naquele dia tão frio, tentam ajudar essa estrela a voltar para o céu. E aí vocês precisam ler o livro para saber o que acontece. Bom, é uma história que tem muitas cores, né? Porque justamente ela acontece à noite e essa estrelinha é confundida com uma fogueira. Os bichos acham que ela é uma fogueira e tentam devolver ela para o céu. Então aqui a gente vê que as ilustrações
de todos os bichos que aparecem, o elefante, a girafa, o porco-espinho, né? São imagens feitas com pincel, com nanquim, com carimbo, com gravura. Esses fundos todos são gravura feita em madeira, que é uma técnica onde você entalha a madeira. E a gente tem carimbos de borracha que são feitos artesanalmente. E a história, a gente recomenda que vocês depois leiam as imagens, leiam os textos e imaginem o que acontece aqui, como surgiram os vagalumes. Descubram.